sabe, geralmente quando a gente pensa no domínio de uma profissão complexa, existe meio que uma expectativa muito clara de precisão técnica, né? Sim, aquela coisa bem calculada. Exato. Pensa na engenharia, por exemplo. Alguém te entrega um manual de instruções testado, tipo o projeto detalhado de como construir uma ponte ou montar um maquinário. Uhum. E a expectativa é que, seguindo aquele passo a passo rigoroso, o resultado final seja exato e totalmente previsível. Quer dizer, a madeira ou o aço não vão questionar o engenheiro, certo? Com certeza. É que o material inerte obedece à física, né? É uma visão super reconfortante, bem linear e que norteou a forma como a gente enxerga o trabalho por séculos. A teoria dita a prática, a mente desenha e, a mão executa. Pois é. O problema é quando a gente cruza a porta de uma escola e tenta aplicar essa mesma lógica. Porque na sala de aula, aquele manual parece perder completamente o sentido. É como se a universidade entregasse para o professor um guia de como esculpir o móvel perfeito. Mas ao chegar na oficina, o profissional descobrisse que a madeira respira, muda de forma, tem dias ruins e, principalmente, tem vontade própria. Nossa, essa analogia é perfeita. A madeira com vontade própria. Né? O trabalho passa de uma linha de montagem previsível para um artesanato dinâmico, em tempo real. E é para desvendar como esse artesão opera que a gente vai mergulhar hoje, no livro Saberes Docentes e Formação Profissional, do pesquisador Maurice Tardif. Um material riquíssimo, aliás. Demais. E olha, para quem nos escuta hoje, seja alguém apenas interessado em educação, ou, de forma muito especial, os alunos de pedagogia e informação que acompanham a nossa imersão, o prato está cheio. O objetivo hoje é preparar a mente para a realidade além da teoria. Exatamente. E a obra do Tardif é fundamental justamente porque ela pega uma marreta e destrói essa ideia ultrapassada de que o professor é um mero transmissor de informações. O autor argumenta que a gente precisa parar de olhar para o professor como, a ponta final de uma esteira de produção. Sim, o cara que só aperta o botão. Isso. A gente tem que começar a entender a sala de aula como um laboratório extremamente complexo de criação de saberes. Mas, por que a gente demorou tanto para enxergar isso? Quero dizer, se a complexidade da sala de aula é tão óbvia para quem está lá dentro todo dia, por que a sociedade historicamente tratou o professor apenas como alguém que repassa conteúdo? Então, a raiz disso é profundamente histórica e política, eu diria. A profissão docente, lá na sua origem, não foi pensada sob a ótica da autonomia intelectual. Como assim? Por séculos, os professores foram estruturados meio que como um corpo da igreja, sabe? Ou, mais tarde, um corpo do Estado. A função deles era servir a causas maiores, tipo catequizar, civilizar, criar o cidadão obediente. Ah, entendi. Eles eram vistos como instrumentos de finalidades sociais externas, e nunca como profissionais legítimos que produzem o próprio conhecimento. Então, basicamente, a ideia era a igreja ou o Estado pensam no que a população precisa saber e o professor é só o alto-falante. Precisamente. E quando as universidades modernas assumiram esse papel de grandes produtoras de conhecimento, esse modelo de subordinação só mudou de endereço. Saiu do padre e foi pro acadêmico. Exato. Criou-se meio que uma ilusão de que a universidade, lá nos seus escritórios de pesquisa isolados, produz a teoria verdadeira. E o professor do ensino básico é apenas um operário intelectual encarregado de aplicar essa teoria na prática. O livro denuncia que essa visão simplesmente ignora a imprevisibilidade do ensino. Faz todo sentido. E o Tardif, inclusive, alerta contra dois perigos quando a gente tenta analisar o conhecimento do professor. Ele chama de mentalismo e sociologismo. Opa, peraí. Mentalismo e sociologismo? Vamos tentar traduzir isso, porque soa como algo que a gente precisaria de um dicionário acadêmico para decifrar, né? O que isso significa na prática, ali no chão da escola? Ah, claro. Vamos descomplicar. O mentalismo é o erro de achar que o saber do professor está todo contido só na cabeça dele.
como se ele fosse, sei lá, um banco de dados isolado operando num vácuo. Um pendrive humano. Isso. Já o sociologismo é o extremo oposto. É achar que o professor é apenas um reflexo passivo das estruturas sociais, sem agência nenhuma, só reproduzindo o sistema. Tá, e qual é a saída dele para isso? Ele mostra que o saber docente escapa dessas duas armadilhas justamente porque ele é, acima de tudo, relacional. O professor não trabalha com objeto inerte. A madeira viva da nossa analogia. Exato. Ele age sobre e com outros seres humanos que sabem que estão sendo ensinados. Pessoas que resistem, que interagem, que questionam. E é a ação de ensinar que forja o próprio conhecimento, bem no meio desse atrito humano. Caramba, isso muda tudo. Deixa eu ver se entendi o mapa que ele desenha, então. Se a teoria da universidade não sobrevive intacta ao contato com os alunos, e o professor não é só um aplicador de regras, de onde vem a bagagem que ele usa todo dia? Porque lendo as fontes eu vi que ele divide isso de forma bem categórica, né? São 4 tipos de saberes. Sim. O autor estrutura o conhecimento docente em 4 grandes pilares. É como se fosse o arsenal do professor. O primeiro pilar é o que ele chama de saberes da formação profissional, ou saberes pedagógicos. Que seriam saberes da faculdade. Isso mesmo. São aqueles adquiridos lá na formação inicial e também na continuada. É a carga que vem das ciências da educação, tipo a didática formal, a psicologia do desenvolvimento, as teorias pedagógicas. É o modelo ideal, né? Exato, o modelo ideal de ensino. Aquela coisa de ler sobre como o cérebro da criança funciona e qual seria o passo a passo perfeito para ensinar frações. Mas sabe, a sensação que dá lendo a análise é de que existe uma fricção gigantesca aí. E existe mesmo. É meio como estudar a termodinâmica de um furacão num laboratório no ar-condicionado versus estar lá fora no meio do vento segurando um telhado que está voando. A teoria ensina o dever ser, mas muitas vezes ela colide violentamente com o caos da sala de aula real, não é? Nossa, essa fricção é real e documentada exaustivamente por ele. O saber pedagógico é essencial para nortear o olhar do professor, óbvio, mas ele não tem respostas prontas para uma briga no fundo da sala, sabe? Ou para um aluno que chega na escola com fome e não consegue prestar atenção. E, além de saber como ensinar em tese, o professor precisa ter o que ensinar. Ah, sim, o conteúdo em si. É aí que entra o segundo pilar, que são os saberes disciplinares. Matemática, história, geografia, os conteúdos pesados que a universidade produz e estrutura. Isso, a biologia celular, as equações de segundo grau, a literatura do século XIX. Esses conhecimentos têm uma estrutura lógica própria que é ditada pelos campos científicos que os produzem. Mas, e aqui tem um ponto crucial, o livro expõe um dilema muito comum. Eu acho que sei qual é. O famoso mito do gênio incompreendido. Ah, sim. Porque, sério, eu acho que todo mundo que está nos escutando já teve aquele professor na escola ou na faculdade que era um crânio absoluto, né? O cara sabia tudo de física quântica ou de gramática histórica, mas na hora de explicar para a turma era um desastre total. Dominar a disciplina, o conteúdo puro, está muito longe de garantir a competência para traduzir aquilo para um adolescente de 15 anos, certo? Você tocou no ponto exato. A tradução didática é um talento à parte. O saber disciplinar é só a matéria-prima bruta. Mas a escola não ensina essa matéria-prima de forma aleatória, né? Ela precisa ser organizada, dosada e sequenciada. Que é onde a burocracia entra. E isso nos leva ao terceiro tipo, que são os saberes curriculares. São os currículos, os programas oficiais, a BNCC, os livros didáticos. Basicamente, é o conhecimento transformado em instituição e regra. É o roteiro que é imposto pelo Estado ou pela Secretaria de Educação. Mas o detalhe que mais me chamou a atenção nessa parte da pesquisa é a constatação de que o professor não é o autor original desse saber. Ele simplesmente recebe o currículo pronto, embalado. Ele não cria, sim, mas ele interpreta. O professor atua como um filtro vivo entre a rigidez de um documento governamental de 500 páginas e a realidade de uma turma de 30 alunos numa terça-feira chuvosa e com sono. É um trabalho de adaptação constante. Total. E é exatamente no momento dessa adaptação diária que a gente chega ao quarto e mais vital de todos os saberes mapeados na obra. Os saberes experienciais. Isso.
o núcleo duro da teoria. O saber das trincheiras. Lendo sobre isso, a impressão que fica, especialmente para quem estuda pedagogia hoje, é que a faculdade te entrega os 3 primeiros saberes, a teoria, a matéria e o currículo, como se fosse um kit de sobrevivência pré-fabricado. Uhum. Mas esse quarto saber, o experiencial, parece ser a selva de verdade. O pesquisador diz que é possível simular isso de alguma forma numa sala de faculdade? Ou é tipo uma coisa que o aluno só vai descobrir o que é quando a porta fecha e o sinal bate para a primeira aula real dele? O consenso na pesquisa é de que a experiência real é insubstituível, não tem como simular. Os saberes experienciais não nascem nos livros, eles são construídos lá no chão da escola, na prática cotidiana, sabe? Na tentativa e erro. Exato. E o mais interessante é que eles muitas vezes nem ganham o formato de uma teoria escrita. Eles são incorporados ao modo de agir do professor, às vezes de uma forma até tácita. O tom de voz específico que funciona para acalmar uma turma agitada após o recreio. Ou a intuição de que aquele aluno em específico precisa de um encorajamento diferente hoje. É meio que um feeling, né? Um feeling muito treinado. E o critério de validação desse saber é implacável. Qual é? A utilidade. Se resolveu o problema na hora e gerou aprendizado, entra para o arsenal do professor. Se não funcionou, é descartado. Entendi. E o autor usa uma palavra bem específica para descrever como tudo isso se junta na mente do professor na hora de dar aula. Ele chama de sincretismo. Sendo honesto, sincretismo me soa como algo da antropologia ou de religiões. Como isso se aplica ao professor que está lá ensinando biologia? É uma transposição de conceito brilhante do Tardif. O sincretismo, nesse contexto pedagógico, significa que o professor não pensa em caixinhas separadas. Como assim? Tipo, ele não diz para si mesmo, olha, agora vou usar meu saber pedagógico e daqui a 2 minutos aciono o disciplinar. Não dá tempo. Naquela fração de segundo em que um aluno faz uma pergunta difícil ou começa uma confusão, o professor funde tudo. Ele faz um mix de tudo que sabe. Isso. Ele mistura o domínio técnico da biologia, a regra da coordenação sobre barulho na sala, a psicologia de lidar com aquele aluno mais tímido e, sei lá, o truque de prender a atenção que ele aprendeu ontem conversando com a colega veterana na sala dos professores. Tudo isso vira uma resposta só, imediata. É uma racionalidade extremamente pragmática. Uma racionalidade forjada sob pressão. E já que a gente está falando dessa forja, a pesquisa traz uns retratos muito crus da rotina de trabalho onde esse saber é construído. E tem um ponto ali que eu achei bem alarmante. A questão da instabilidade no início da carreira. Muitos professores recém-formados começam pulando de escola em escola, pegando contratos temporários, né? Sim, é a realidade de muitos substitutos. E ele aponta isso como um obstáculo imenso para a formação do professor. Tem-se na construção do saber experiencial como se fosse cultivar um jardim complexo. Requer observação super atenta de quais plantas precisam de mais sol, de como a terra reage à água naquele cantinho específico. E se você muda o jardim toda hora? Exato. Se um professor muda de escola, de turma e de realidade a cada 6 meses, isso causa uma verdadeira erosão das competências dele. A instabilidade empurra o professor para um estado de perpétuo recomeço. Ele não tem tempo de criar vínculos com a turma, de entender os códigos ocultos daquela comunidade escolar, e o gasto de energia mental apenas para sobreviver e se adaptar aos novos corredores tira todo o fôlego que seria usado para refinar a prática de ensino. É impossível criar raízes se você é transplantado toda semana. Perfeito, é bem isso. E mesmo para quem já tem estabilidade, o próprio ato de ensinar carrega uma tensão constante, né? O texto fala muito sobre a missão ingrata de lidar com grupos grandes. Pensa bem, o professor entra numa sala com 40 alunos. Ele precisa de um padrão para fazer a aula fluir para a massa, mas ele carrega o peso ético de não deixar nenhum indivíduo para trás. Como é que o professor equilibra a atenção entre a turma toda e aquele aluno lá do fundo que está com dificuldade de acompanhar? Olha, segundo a análise, esse é o grande limite intransponível do formato escolar que a gente tem hoje. Não há solução matemática perfeita para essa tensão, sabe? Diariamente, o profissional faz concessões.
Ele negocia entre o andamento do currículo, que precisa avançar para a maioria, e a pausa necessária para a dúvida de um único aluno. E para suportar esse bombardeio contínuo de estímulos, de decisões, de conflitos simultâneos, o professor recorre a algo que costuma ser muito, mas muito criticado por quem vê a educação de fora. A rotinização. A famosa rotina. Olha, esse é um tabu que o livro quebra com força. Porque, cá entre nós, sempre que a gente escuta a palavra rotina na educação, parece algo meio pejorativo, né? Soa terrível. Soa como burocracia. Tipo, é um professor no piloto automático que desistiu de inovar. Mas a maneira como o assunto é tratado no texto me faz pensar na memória muscular de um atleta de elite ou de um pianista. Talvez eu esteja viajando, mas não é meio que a mesma lógica? Não é viagem nenhuma, não. A lógica é exatamente essa. O autor defende com unhas e dentes que a rotina não é ausência de inteligência. Muito pelo contrário, ela é inteligência prática condensada. Condensada, gostei disso. Pense na quantidade de microdecisões necessárias só para começar uma aula. Mandar os alunos sentarem, recolher as tarefas, escrever a pauta na lousa, checar quem faltou. Se o professor tivesse que pensar ativamente e negociar tudo isso do zero todos os dias, o cérebro dele entraria em colapso nos primeiros 15 minutos. Faz total sentido. Então, ao automatizar a gestão da disciplina e os processos mais básicos, o professor meio que libera a memória RAM do cérebro dele, certo? Exato. Libera espaço cognitivo. Ele guarda energia para aquilo que realmente importa. Sei lá, uma pergunta surpreendente de um aluno curioso ou uma explicação de matemática que precisa ser desenhada de um jeito totalmente novo porque a turma simplesmente não entendeu a regra. Perfeitamente. As rotinas e os chamados truques do ofício são mecanismos vitais de sobrevivência e de eficiência cognitiva. Sem eles, aquele artesanato do ensino que a gente falou no começo seria insustentável. Tá, então, olhando para todo esse cenário que, convenhamos, tem uma dose generosa de imprevisibilidade e caos administrado, que mensagem concreta a gente pode tirar para os estudantes de pedagogia que estão acompanhando essa discussão? Como é que um futuro professor se prepara para pegar aquele choque de realidade do primeiro dia de aula e conseguir transformar isso em um conhecimento realmente útil? A obra apresenta um método muito claro para essa conversão. E ele se apoia fortemente numa palavrinha chamada reflexividade. Reflexividade. O que seria? É o saber do trabalho sobre os saberes. Porque, veja bem, o saber experiencial não nasce apenas da vivência solta. Não basta dar aula por 10 anos. É preciso refletir sobre como se dá a aula durante esses 10 anos. Ah, entendi. Analisar a própria prática. Isso. É o processo de usar o pensamento para avaliar o próprio trabalho. O professor testa uma abordagem, aí ele observa onde a turma dispersou, avalia o que falhou, ajusta a técnica e no dia seguinte tenta de novo. Nossa, muito interessante. Então, em termos práticos, a grande armadilha para um professor novato seria tratar um plano de aula fracassado como uma derrota pessoal. Porque a teoria parece sugerir que, se a aula saiu dos trilhos, aquele desvio é justamente o laboratório que ele precisa. O erro é a matéria-prima para ele construir o próprio método, né? É exatamente isso. E olha, reconhecer isso alivia um peso gigantesco das costas de quem está começando. A frustração extrema do novato costuma nascer da expectativa meio ingênua de que a teoria ensinada na faculdade vai se aplicar de forma perfeitinha, asséptica. Quando o profissional aceita que o atrito é o ambiente natural de aprendizagem, a postura dele muda completamente. Ele para de brigar com a realidade. Exato. Além disso, a obra lista umas sugestões super valiosas para sobreviver a esse processo de forja primeiro. Buscar o mínimo de estabilidade na escola para poder conhecer a comunidade e criar laços com a turma. Aquilo de não mudar de jardim toda hora. Isso. Segundo, apoiar-se na socialização com os pares. A sala dos professores, gente, é uma das maiores fontes de saber experiencial do mundo. Os veteranos têm um repertório de soluções práticas que nenhum livro didático possui. E por falar em livro didático, a relação com essas ferramentas curriculares também precisa mudar, não é?
A sensação que eu tenho é que a BNCC ou aquelas apostilas super pesadas dão calafrios em muitos recém-formados. Eles acham que é uma camisa de força, mas a sugestão do texto não é descartar nada, e sim ressignificar. É como se o professor fosse o mestre de obras e a apostila fosse apenas um martelo, né? Uma ferramenta. Ninguém deixa o martelo ditar o formato final da casa. O mestre usa a ferramenta na medida em que ela serve para a parede que ele está construindo naquele exato momento para aquela classe específica. Nossa, uma excelente visualização. E é justamente para operar esse martelo, para lidar com toda essa complexidade, que o autor descreve um conjunto de competências essenciais que vão muito além de simplesmente dominar a disciplina. Quais seriam essas competências para os novos professores? Ele cita várias. Por exemplo, a capacidade de assimilar uma tradição pedagógica, ou seja, entender como as coisas realmente funcionam na prática escolar. Também possui uma vasta competência cultural para conseguir estabelecer pontes de diálogo com alunos de realidades muito diferentes. Tem que ter repertório, né? Muito repertório. Além disso, ter a capacidade de argumentar e defender ideias. E expressar-se com autenticidade, porque na docência, a personalidade e o corpo do professor são, no fim das contas, os instrumentos primários de trabalho. E, claro, conseguir identificar e modificar comportamentos na sala. É muita coisa. Ele precisa ser um gestor estratégico, um cientista do comportamento e um diplomata, tudo ao mesmo tempo. Ele tem que atingir a meta de ensino enquanto mantém a ordem e negocia muitas vezes com 40 personalidades diferentes num espaço fechado. Exato. Saber ensinar é um construto intelectual de altíssimo nível, que engloba tudo isso que a gente conversou. E isso meio que nos empurra para uma provocação que eu acho inevitável. Se o conhecimento real, sólido e aplicável do professor é construído na trincheira da escola, nessa reflexão diária sobre o caos, o papel da universidade precisa mudar e muito rápido. A análise mostra que ele é bem incisivo ao cobrar uma mudança de postura da academia, certo? Sim, ele defende a necessidade de uma verdadeira ruptura epistemológica na forma como as universidades encaram o ensino básico e os professores que atuam nele. Ruptura epistemológica. O que seria na prática? Basicamente, mudar como a gente entende o que é ciência na educação. Por muito tempo, a ciência da educação olhou para os professores das escolas como meros objetos de estudo. Tipo, o acadêmico vai até a escola, colhe os dados, observa os professores agindo como se fossem espécimes num laboratório, anota tudo, volta para a universidade e publica um artigo. Artigo esse que muitas vezes é escrito numa linguagem hiperformal, né? Focado totalmente no próprio currículo acadêmico e na pontuação do pesquisador lá na universidade e que, cá entre nós, nunca retorna de forma prática para ajudar aquele professor que está lá na escola pública, lidando com falta de estrutura e alunos com defasagem. É uma via de mão única. Exatamente. E é essa via de mão única que precisa ser implodida com urgência. A proposta é que a pesquisa em educação pare de ser feita de forma vertical, de cima para baixo. A universidade precisa tratar os professores como sujeitos do conhecimento, pesquisadores legítimos. A pesquisa não pode ser apenas sobre o ensino. Ela precisa ser desenvolvida para o ensino e obrigatoriamente com os professores, de forma colaborativa mesmo. Prazeres para a mesa. Isso. Os currículos de pedagogia precisam trazer esses saberes plurais e experienciais para dentro da academia, reconhecendo que a escola não é aquele lugar onde você só vai lá e aplica a teoria que leu na universidade. A escola é um lugar autônomo, vivo e riquíssimo de produção de saberes originais. Nossa, é dizer para a academia que, olha, descer do pedestal não tira o rigor científico de ninguém. Na verdade, é o único jeito de ganhar alguma relevância na vida real da educação. Com certeza. E analisando todo esse cenário que a gente explorou hoje, desde aquela subordinação histórica para a igreja ou para o Estado, até essa maestria do saber experiencial, o que tudo isso nos revela sobre o
peso sobre o valor dessa profissão. Revela que o magistério possui uma densidade intelectual e prática que, infelizmente, raramente é reconhecida fora dos muros da escola. O trabalho docente, como a gente viu, está muito longe de ser uma atividade mecânica. É uma orquestração simultânea e mega sofisticada de saberes profissionais, disciplinares, curriculares. E tudo isso almagado e testado no fogo da experiência diária com dezenas de outros seres humanos. Ignorar os saberes que são construídos pelos próprios professores nas tentativas do governo de reformar ou ditar os rumos da educação é um erro histórico que a gente precisa parar de cometer hoje. É um desperdício de inteligência na linha de frente, né? Um desperdício gigantesco. Deixa no ar uma reflexão fascinante, eu acho que, sobre como a gente avalia o sucesso na nossa cultura. Porque nessa sociedade, nós nos acostumamos muito a julgar a eficácia de um profissional pelo produto imediato tangível, sabe? A gente vê o código rodando limpo na tela de um programador ou o pão perfeitamente assado que o padeiro te entrega ali no balcão. Tudo tem uma métrica super rápida. Mas o estudo das práticas docentes nos força a admitir que o verdadeiro produto do trabalho de ensino é silencioso, invisível a curto prazo e profundamente imensurável. A socialização de uma criança, a capacidade de raciocínio crítico de um adolescente, a formação ética de um indivíduo, são obras que levam anos, talvez décadas, para florescerem por completo na sociedade. E isso, para quem nos escuta hoje, levanta um questionamento que eu acho inevitável. Como é que a gente pode continuar insistindo em aplicar lógicas de produtividade industrial e testes padronizados imediatos em uma profissão cujo material de trabalho é justamente o desenvolvimento sutil, intangível e vitalício da mente humana? Como exigir que a natureza viva de uma sala de aula responda como o plástico injetado de um maquinário previsível? É algo para se pensar. Fica a reflexão e um abraço para quem acompanhou a gente em mais essa imersão de hoje.